Olá, boa noite. Ontem foi comemorado o Dia Mundial do Consumidor. Diante da real crise financeira, a data passou quase despercebida pelos goianos, que aproveitaram o domingo para protestar. Em Goiânia, quem quiser ouvir reclamação, basta ficar alguns minutos na fila do supermercado, no terminal de ônibus ou no posto de gasolina. A queixa é geral. Todas as classes sociais estão com o pé no freio, reduzindo gastos e fazendo malabarismo para pagar as dívidas. O poder de compra dos salários diminuiu drasticamente nos 3 primeiros meses do ano. Pelo menos é essa sensação que a gente tem. Quem sente mais o peso das contas no bolso são as donas de casa. Os preços dos alimentos dispararam após o aumento da tarifa de água, energia e da gasolina. E para agravar a crise, a tarifa do transporte coletivo também subiu, gerando inúmeros protestos dos passageiros. Para quem é jovem, a situação é inédita. O otimismo deu lugar ao pessimismo diante das medidas ortodoxas tomadas pelo comando da nossa economia. Será que a inflação voltou de fato? Para os especialistas em política financeira, as causas que contribuíram para o descontrole econômico são variadas, onde um conjunto de elementos foram determinantes para acender o sinal de alerta. E inflação e custo de vida é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas que está começando. Oi, Fernando. Oi, Suzete, boa noite. Boa noite. Boa noite você de casa também que está nos assistindo hoje, segunda-feira, 16 de março. Para participar desse tema, convidamos o gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, Gleidson Tomás, ele que é pós-graduado em Direito do Consumidor e pioneiro da metodologia de cálculos do Procon Goiás. Boa noite, Gleidson. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Boa noite a todos. É uma satisfação participar desse tema aí tão atual, principalmente para a nova juventude aí. Ok. Também está em nosso estúdio a representante da Associação das Donas de Casas de Goiás, Antônia Brito de Almeida. Ela é servidora pública aposentada, tem 4 filhos, 7 netos e sabe bem dessa dificuldade atual. Boa noite, Antônia. Seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. E ao meu lado está o economista Júlio Pascoal, ele que é mestre em desenvolvimento econômico e vai nos ajudar a entender esse momento e tirar algumas dúvidas. Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo. É um prazer poder estar aqui no programa. Estamos aí para poder contribuir com a população. E você de casa que está em casa sabe que pode mandar a sua participação através das nossas redes sociais. Nosso e-mail também, que é o sobretodasastcoisastv@hotmail.com, tem o nosso Twitter, o @sobretodas, tem o nosso blog que tem muitas coisas sobre o programa. Tem o telefone também, que é o 3201-7708 e o nosso WhatsApp, que é o 8411-5840. Vou começar falando um pouquinho dos protestos de ontem, que ocorreram em todo o país. Júlio, na sua opinião, como economista, as pessoas têm uma dimensão real de uma crise que se aproxima aí da sociedade? Olha, a grande verdade é que a economia vive um período de muita dificuldade. Essa dificuldade, ela tem tanto um componente interno quanto externo. O governo da presidente Dilma tem feito alguns ajustes na economia e tem procurado conter o consumo para justamente derrubar a inflação. O problema é que, como a nossa economia ela tem uma indexação muito forte ao dólar, uma relação muito forte ao dólar, quando se há um processo de desequilíbrio na taxa de câmbio, como nós estamos vendo agora, com a valorização do dólar em frente ao real, isso pode ser uma armadilha para o consumidor. Por quê? Porque nós vamos precisar de mais reais para comprar os componentes que são necessários para a produção industrial e, com isso, esses preços são repassados para o varejo. Então, por um lado, o governo tenta segurar a inflação, contendo o consumo, mas por outro, o próprio desequilíbrio na taxa de câmbio, que ela já ultrapassa de 3,2, isso leva a um aumento considerável no custo de produção. E esse custo de produção ele é repassado naturalmente para os preços. Então, se isso continuar da forma que está, e é uma sinuca de bico, porque se o governo entrar também vendendo dólares para poder acudir esse desequilíbrio, ele acaba perdendo reservas e coloca a situação de vulnerabilidade ainda maior. Então é um momento realmente muito complicado para a economia.
o governo precisa, de fato, fazer os ajustes que vem fazendo, mas, ao mesmo tempo, isso acaba penalizando o consumidor, porque o consumidor vê nos preços dos produtos que eles têm que adquirir o repasse desses custos. Então, realmente, é um momento extremamente delicado na economia brasileira. A senhora já sentiu no bolso essa mudança? Com certeza. Tanto que eu trouxe até uma vela para mostrar que minha energia está encarecendo dia a dia. Como eu já falei, eu sou sozinha e eu não sei de onde é que está tanto aumento na minha energia. Eu tenho 3 lâmpadas na minha casa, porque minha casa é 3 cômodos. Aí eu falei, o único recurso é comprar uma vela para poder... Até trouxe ela para mostrar. Então, isso é muito pesado para nós todos, porque o salário, nós todos sabemos que quem é assalariado como eu, porque funcionário público, tem que ter cargo alto para não falar em salário. O meu caso, o meu é salário, eu sou assalariada. Então, meu salário para me pagar aluguel e fazer despesa, imagina se eu tivesse mais do que eu em casa. Pois é, no caso, a Associação das Donas de Casa, ela atua no sentido de não só vigiar a economia, mas também orientar a dona de casa na busca de sentir menos, né, esse impacto da inflação no dia a dia, né? O que vocês têm feito? Uai, eu, no meu modo de ver, se fosse só eu que tomasse conta, a minha proposta era fazer boicote com tudo que tivesse além do limite, né? Porque se nós fazermos esse boicote sobre a passagem do ônibus, eles tinham que abaixar. Se a gente ficasse menos 2 dias andando de ônibus, ou seja, andando de a pé, ou seja, não sair de casa, a gasolina tinha que abaixar, né? E sobre o custo de vida, a carne está alta, tá? Come ovo. O ovo não sustenta? Come outra coisa que substitui. Porque se você for comprar tudo que está no preço que está, igual quando é tempo da escassez da verdura, o povo tem coragem de dar R$5 num pé de alface, tem base? Não tem. Né? Então, tudo por tudo. A gente parece que parou de sentir um pouquinho esse preço, esses aumentos sazonais, né? Parece que agora é tudo. Você chega na feira, no supermercado, está tudo mais caro, né? Eu vi umas promoções, aí eu falei, eu vou lá no Britas comprar umas coisas que estavam de promoção. Cheguei lá, a batatinha muito bonita, mas ela estava R$3,99. Eu falei, eu como abóbora. Deixa a batatinha por outra hora. Tá certo. Cleison, tem como o consumidor se proteger de alguma forma desses aumentos? Tem, Suzete. Bom, na realidade, eu vou dar minha opinião como cidadão. A meu ver, o governo federal, ele postergou alguns ajustes, né, que deveria ter sido feito ainda no ano de 2014. A exemplo, a inflação aí fechou o ano de 2014, se não me engano, em torno de 6,5%. O reajuste do salário mínimo foi feito aí rapidamente, diferente do que acontecia nos outros anos. E se nós pegarmos aí o índice de janeiro, que foi em torno de 1,25%, se continuar nessa média nos 12 meses de 2015, isso aí pode chegar na casa aí dos 12%, 13%, ou seja, o poder de compra do brasileiro assalariado reduziu muito, se comparado com o reajuste que foi aplicado do salário mínimo. Então é claro que o ano de 2015 não vai ser fácil. O consumidor tem que procurar todos os mecanismos, todas as alternativas para poder economizar. Nós já estamos sentindo isso daí, a gente não só escuta, a gente sente isso daí quando vai ao supermercado fazer compra, quando vai abastecer o carro, quando vai pagar a conta de água, a conta de energia. Então a gente está sentindo isso daí. Então o consumidor tem que procurar algumas alternativas para poder se adequar à nova realidade que está prometendo aí para o ano de 2015. E o PROCON, ele está atuando como parceiro do consumidor. A gente sabe que o consumidor precisa estar bem informado sobre educação financeira e esse é um papel que o PROCON faz. Nós temos aí o trabalho para negociar a dívida dos consumidores. Esses consumidores que têm as suas dívidas negociadas, eles participam também de um curso de educação financeira. Então, tudo isso são alguns pontos que devem fazer parte aí da vida do consumidor, do brasileiro, nos próximos meses aí, que eu espero que seja bem curto. Gleidson, a gente sabe que o PROCON ajuda bastante o consumidor, principalmente aqui em Goiás. Como são realizadas essas pesquisas? Como é feito? O que é definido? O que pode ser considerado abuso?
no caso de toda a inflação, principalmente aqui em Goiânia? Muito bom isso daí, Fernando. Né? O PROCON, esse trabalho, é mais um trabalho social, esse trabalho de pesquisa de preços. Se o consumidor ficasse muito atento a essas pesquisas, esse levantamento de preços que serve como base, muitas vezes nós fazemos a pesquisa de um determinado tipo de produto, ou seja, feiras, combustíveis. Se o consumidor tomasse pé das variações grandes que existem aí entre menor e maior preço, para o mesmo tipo de produto, mesma marca, mesmo modelo, ele utilizaria a pesquisa de preço como fator principal para economizar. Porque tem produtos que chegam a custar 3 vezes mais andando apenas poucas quadras de distância. Nós fizemos uma pesquisa recentemente de material escolar. Na região central estava concentrado os 10 estabelecimentos que foram pesquisados. Então, ou seja, uma quadra, o consumidor era possível reduzir a lista de material escolar pela metade. Então, o consumidor ainda não tem essa noção de que bater perna mesmo, deixar a preguiça de lado, reservar um tempo, isso vai surtir efeito no final do mês. Enquanto ele não começar a ter essa experiência, ele não vai ver que de fato isso daí ajuda muito o consumidor. Ter paciência e pesquisar, né? Ter paciência, pesquisar e bater perna. Né? Pois é, mas essa não é uma prática para quem viveu o tempo da inflação, né, Júlio? Até eu gostaria de saber de você com toda a sinceridade. É uma situação sem controle? Ou, esse ano realmente ele está perdido? Não, eu acho que esse ano é um ano de contenção. As pessoas precisam se precaver para essa situação, principalmente buscar colocar o gasto dentro do orçamento. Isso é muito importante. A gente vê principalmente com relação a cartão de crédito. As pessoas usam o cartão de crédito, na maioria das vezes, como uma extensão do salário. Se você usa o cartão e você paga no final do mês a totalidade, ele é realmente uma vantagem, porque você tem 30 dias para poder comprar. Mas se por acaso, por uma razão ou outra, o consumidor usa o cartão e paga o mínimo que é permitido no cartão, isso vai incorrer para ele um custo superior a 250% ao ano. Então, dificilmente a pessoa consegue pagar essa despesa. Então, nós como economistas, o que a gente orienta é o seguinte, que dentro do que o Gleides colocou, é importante a pesquisa, né? É importante o consumidor usar também o efeito de substituição, como a colega aqui colocou, porque às vezes, se você tem a carne de vaca que está mais cara em função de uma sazonalidade, em que você tem o gado mais magro e ele não chega para o abate no tempo correto, é possível que a pessoa faça essa substituição por frango, por peixe, que também dá a mesma condição em termos de alimentação e pode, de fato, ajudar com que, numa recuada de busca desse produto, você possa ter um ganho em termos de renda. Porque o que é inflação, na verdade? Inflação nada mais é do que você aumentar o preço dos produtos e a sua renda permanecer estabilizada. Então, por isso que cada vez que a pessoa vai ao supermercado, ela compra menos do que ela comprava no mês anterior. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio aí entre buscar o gasto dentro daquilo que é possível dentro do orçamento e também usar o sistema de pesquisa, que é muito importante. Agora, eu não digo que não há condição de controle, mas o grande problema nosso é porque a política econômica, como você colocou, a política ortodoxa, que nada mais é do que você aumentar juro para conter crédito. Quer dizer, isso você diminui a possibilidade de inflação de demanda, que é o que a gente chama de a busca do consumidor ao produto nos supermercados, nas lojas, enfim. Mas como essa inflação ela pode também ocorrer em função do custo, tendo em vista a alta do dólar, então mesmo que o governo trabalhe focado na redução do crédito para que o consumidor para que não haja uma pressão de demanda sobre a oferta, ou seja, você ter menos oferta e mais procura e fazer com que o preço aumente, mesmo que isso aconteça, por outro lado, esse desequilíbrio cambial ele pode incorrer na alta de preço. Então, esse ano é realmente um ano de dificuldade. O que é mais importante olhar também? Na medida que as empresas vão tendo dificuldade em função da economia, com menos crédito, com juros mais altos, há uma tendência das empresas também se protegerem. E essa proteção, primeiro, ela recai em cima de quem? Ela recai em cima do colaborador, do funcionário. Então, a pessoa faz o compromisso, perde o emprego e não dá conta de pagar. E ao acontecer isso,
você acaba gerando um círculo vicioso negativo dentro da economia. Então é um momento, sim, de pesquisar, de ponderar, de fazer investimentos, olhando principalmente a sua renda e procurar o máximo, se a pessoa puder, comprar à vista. Nem que ela junte o dinheiro para ela poder comprar. Porque esse negócio de taxa zero, que tem aí nas propagandas, taxa zero tem um juro embutido. Isso é simples. Quanto custa a televisão? Custa 2.000. Taxa zero, quanto vai custar a televisão daqui a 12 meses? 2.500. Esse 500 é justamente o juro embutido dentro desse processo. Então é preciso que as pessoas, de fato, atentem para isso e principalmente olhar o contexto da economia para ver se realmente aquilo que ela está se comprometendo, ela vai conseguir, no prazo correto, pagar. Bom, essas pegadinhas do consumo, a gente vai detalhar um pouquinho mais, esse que ele colocou aqui é muito interessante mesmo. Ninguém vai sair distribuindo nada de graça por aí, né? Se tem uma oferta muito tentadora assim, pensa, pesquisa, tem o Procon para auxiliar aí, se você tiver alguma dúvida, a gente vai detalhar isso ainda mais e vamos colocar ainda a participação dos telespectadores que já estão participando aqui. Você pode ligar, mandar seu WhatsApp, sua mensagem via e-mail para o nosso programa sobre inflação de hoje. Inflação e custo de vida é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite, que recebe aqui o gerente de pesquisa e cálculo do Procon, que é o Gleidson Tomás, a representante da Associação das Donas de Casa, que é a Antônia Brito, e também o economista Júlio Pascoal. Mas os aumentos que pesaram no bolso do consumidor, como o reajuste da gasolina e da passagem de ônibus, também tiveram reflexo na inflação de fevereiro. É o que mostram os últimos dados divulgados em Goiás. E a situação não deve ser muito diferente agora em março. A inflação de fevereiro em Goiânia ficou em 1,55%, pouco abaixo do índice de janeiro, que fechou em 1,78%. O índice de preços ao consumidor é calculado pelo Instituto Mauro Borges e pesquisa preços de 205 produtos e serviços distribuídos em 9 grupos de despesa. Os itens que mais pesaram na inflação foram o aumento da passagem de ônibus e os alimentos, com destaque para o ovo, que subiu 18,7%, e o feijão carioca 6,5%. Vários produtos ficaram com variação positiva bastante elevada. Feijão carioca com variação de acima de 6,5%, carne bovina com mais de 2% na média para o grupo todo. Várias hortaliças hortaliças e tubérculos tiveram variação positiva bastante elevada. No acumulado do ano, o índice chegou a 3,36% e nos últimos 12 meses a inflação ficou em 10,38%. Segundo o gerente de pesquisas, a tendência é que o IPC continue em alta no mês de março. O índice do mês de março já começa com uma pressão positiva em razão da tarifa de ônibus urbano, que esse mês agora a gente pega a tarifa cheia, o mês todo. Então a gente vai pegar esse resíduo, né? Há expectativa sobre a energia elétrica, mas a gente não tem nada confirmado ainda. Acredita que a situação nesses próximos meses chega a ser preocupante? Olha, março, abril... Olha, vamos dizer, no caso dos alimentos. Os alimentos a gente tem que observar a sazonalidade, né? Você tem períodos que os alimentos eles têm uma tendência de alta em função da falta deles nas frutarias, na própria, nos locais no de comércio, venda, né? No comércio em geral. Outros produtos, eles mantêm o preço, né? Mas o grande problema é que a gente teve agora, como vocês colocaram, a questão do reajuste dos preços que são administrados pelo governo, né? O reajuste dos combustíveis, reajuste da energia elétrica. São dois componentes que pesam, de fato, na composição dos preços. Porque, às vezes, as pessoas falam, gente, mas eu vou comprar arroz, né? E subiu o combustível. O que o arroz tem com isso? Tem tudo, né? Porque, para mim levar o arroz, eu preciso do frete, né? Então, na medida que aumenta o preço do combustível, isso acaba encarecendo. Tem reflexo em tudo, né? Quando aumenta o combustível. Então, na verdade, é o seguinte, o que eu tenho colocado, o governo está trabalhando numa ponta, a minha preocupação maior é essa, o governo está trabalhando numa ponta, mas está deixando a outra ponta vulnerável. Então, só o fato de praticar uma política ortodoxa, ou seja, só o fato de aumentar o juro e conter o crédito, eu não vejo como possibilidade de recuar a inflação. É preciso que haja aí um trabalho não só
na questão do crédito e do juro, mas principalmente essa tentativa de não deixar o dólar disparar muito. Porque hoje nós estamos em 3,2. Se nós subirmos para 3,3, 3,4, por um lado, a gente melhora o setor exportador, melhora para exportar, né? O setor de exportação ele vai melhorar, mas por outro lado, nós vamos continuar pesando muito na composição do preço que vem através do custo. Então, determinados setores, principalmente o setor automobilístico, as pessoas têm facilidade para comprar carros, né? 60 meses, 48 meses. Quando você olha, vamos dizer, uma compra de um carro em 60 meses, você paga 2 carros para ter um. Por isso é que eu falei a questão que a taxa zero é uma armadilha que se coloca para o consumidor. Então eu vejo, Fernando, nesse momento, nesses próximos 3, 4 meses, uma dificuldade, porque o governo não consegue conter isso de uma hora para outra. E então, já anunciou que as medidas cessaram, né? Então esse período, eu penso que até o final do ano a gente vai ter uma dificuldade maior em função de você puxar a inflação para o centro da meta. Porque como o Gleidson colocou, o centro da meta é 4,5%, nós estamos 6,5%, nós estamos 2% acima, né? Para isso você tem que manter essas políticas rígidas de controle do crédito para diminuir o consumo. Só que só isso, por si só, pode ser anulado em função dessa outra situação que também pesa no preço. Então eu vejo esse ano um ano de ajuste e o consumidor tem que agir da mesma forma. Quer dizer, primeiro, fazer o compromisso dentro daquilo que ele tem na renda e observar essa questão principalmente do setor que ele trabalha, se ele não está desempregando muito. Porque se tiver, quer dizer, ele pode ser o próximo, né? Em sendo o próximo, isso vai acarretar para ele um prejuízo não só de perda em termos de valores nominais da moeda, mas principalmente da dificuldade de poder arcar com os compromissos em função de uma possível perda de emprego. Nós estávamos com a taxa de emprego em torno de 4,85, nós já fechamos o mês passado em 6,8. Então a tendência da economia é de contração, e essa contração, você cai consumo, cai investimento e automaticamente cai também a questão do emprego. Então, esse ano é um ano que as pessoas têm que ter um cuidado maior para poder se colocar diante daquilo que é motivador, que é o consumo em si. Então, comprar aquilo que efetivamente a pessoa precisa. E buscar, através do PROCON, através das pesquisas aí que são feitas diariamente, aqueles produtos produtos que não possam ser substituídos. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Ninguém come sem sal, né? Sal, na economia, a gente fala que é um produto inelástico. Por que é inelástico? Porque não tem substituição, né? Mas ao passo que já a carne, a verdura, a fruta, você pode trocar uma pela outra e ter aí, de fato, uma condição de encaixar dentro do salário uma menor perda em função desse problema. E até porque os reajustes salariais também não acompanham o reajuste do preço dos produtos. Então pode ver que sempre, essa conta não fecha, sempre o reajuste do salário ele é inferior ao reajuste do preço. Então, por essa razão é que a gente precisa tentar ao máximo otimizar o recurso que a gente tem, que é o nosso salário. Dona Antônia, a senhora acha que dá realmente para fazer esse malabarismo dentro de casa? Dá para a gente faz uma boa economia substituindo esses alimentos, deixando uma luz realmente sempre apagada? Na opinião da senhora? Muito pouco. Se a gente, como eu acabei de falar, se unisse todos para fazer um boicote, talvez melhorava alguma coisa. Mas essas pequenas diferenças que a gente faz em casa, não vou comprar isso, porque está caro, vou comprar isso. Mas meu caso é um. O caso de quem tem 3, 4, 5 filhos pequenos dentro de casa é bem diferente. Porque eu só preocupo comigo. E quem tem uma casa cheia de criança, preocupa com os filhos, não é? Meus filhos já foi pequeno, naquele tempo tinha a infração bem mais controlada, e eu ainda preocupava, e era eu e o pai trabalhando. Então hoje, eu acredito que é difícil controlar. O Gleidson trouxe uma forma bem didática de explicar para a gente o que é a inflação, né, e de que forma ela toma conta, né, do nosso dia a dia, corrói né? O dinheiro, corrói né? o dinheiro. Né?
Suzete, antes eu estava ouvindo ela falar, existe algumas alternativas assim, para o consumidor economizar. A gente sabe aí que, principalmente no supermercado, o hábito de fazer a planilha de custo, a planilha do orçamento doméstico mensalmente, isso ajuda muito o consumidor. Eu sempre digo que o consumidor que faz essa experiência uma vez, ela nunca abandona. Então, com essa planilha, colocando todos os gastos, até aquelas despesas mais comuns, aquele lanchinho que faz no serviço, incluir nessa despesa, no final do mês ele vai poder identificar o que ele pode cortar, onde que ele pode reduzir. No supermercado, o consumidor tem que ter o hábito de levar a lista com os produtos que vão comprar, colocando aqueles itens de primeira necessidade primeiro e depois aqueles que podem ser cortados, e ter o hábito de utilizar a calculadora, fazendo as compras, utilizando a calculadora e determinando o valor que pode ser gasto na compra do supermercado, ele vai poder identificar quanto que ainda sobra para comprar aqueles itens supérfluos. A FEComércio do Rio de Janeiro divulgou um levantamento que diz o seguinte, que de cada 5 brasileiros, apenas um sobra dinheiro para comprar os supérfluos, ou seja, praticamente toda a renda vai com os produtos de primeira necessidade, com as despesas fixas. Isso em 2011 era 3 brasileiros, 1 não sobrava. Em 2014, em dezembro, de cada 5 brasileiros, apenas 1 consegue sobrar. Então, é possível sim fazer as suas artimanhas, fazer o seu jeitinho e conseguir economizar. Com relação à perda do poder de compra, eu fiz um levantamento antes de vir para cá, medindo a inflação desde quando iniciou o Plano Real em 1º de julho de 94, tem uma inflação acumulada aí de 385%, ou seja, o real ele perdeu 79%. Então, ou seja, para exemplificar, o valor de R$100, por exemplo, hoje é como se essa nota equivaleria a R$20,58. Outro exemplo, R$50, desde quando criou o Plano Real até hoje, R$10,30. Outro exemplo, no caso dessa moedinha de R$1, hoje é como se essa moeda fosse 20 centavos, 2 moedinhas de 10 centavos. Então isso é inflação, é a perca do poder de compra pelos aumentos sucessivos aí em todos os produtos. Então essa é uma maneira de exemplificar, principalmente para o pessoal mais novo aí, o que é de fato essa inflação. A verdade é que é aquilo que o Júlio colocou mais no começo, né? A inflação nada mais você tem o mesmo tanto de dinheiro e as coisas tiveram um aumento bem grande, né? Registrar agora algumas participações, tem até do Jurandir de Sergipe, que está acompanhando a gente pelo nosso site. Ai, que chique! Nosso site www.tvbrasilcentral.com.br, falando que foi ótimo as pessoas irem à manifestação, que tem que manifestar mesmo. Tem a participação da Maria Helena via telefone agora, do setor Morada do Morro. Ela fala, para não passar fome, a família tem que ser unida, principalmente quando se ganha salário mínimo. E ser malabarista, como você disse no começo do programa, Suzete, para enfrentar a crise. Mas como fica o lazer dessa família, Júlio? Olha, aí volta dentro daquilo que eu falei. Ter prioridades. A gente tem que ter prioridades. Você tem as despesas que são inerentes à própria sobrevivência do cidadão, né? Quer dizer, você tem o aluguel, você tem a energia, você tem o telefone, você tem a escola dos filhos, né? Então é preciso que cada cidadão correto seria aquele, do total que ele gasta, do total que ele ganha, que ele conseguisse pelo menos fazer uma poupança em torno de 20%. Isso é uma coisa muito difícil, não é fácil fazer, porque justamente em função desse exemplo que o Gleidson deu, quer dizer, você recebe o valor nominal da nota, mas ela vale muito menos do que ela na verdade, do que ela mostra, né? Então, no Brasil, nós não temos essa cultura né, da poupança. Porque quando a gente estuda economia, o que é ponto básico? Você só pode investir se você tiver poupança. Você só pode gastar se você tiver uma sobra do seu salário. Então, quer dizer, é preciso que a pessoa persiga essa questão da poupança. Isso é fundamental. Se não tem o hábito, precisa passar a ter esse hábito. Então, depois que você tira todas as obrigações, é que você vai destinar alguma coisa para lazer.
E esse lazer, quer dizer, hoje a gente tem uma série de oportunidades que a gente não tinha antigamente. Hoje as pessoas viajam muito mais, elas têm acesso a outros tipos de serviços que a gente, na nossa época, a gente não tinha, né? Mas mesmo essas questões de você parcelar as viagens, você parcelar um hotel, parcelar, enfim, qualquer tipo de benefício para fins de lazer, isso tem que ser colocado de uma forma que você não crie um problema para o mês seguinte, né? Então, o lazer ele faz parte do processo, mas a gente primeiro tem que colocar na ponta do lápis, como o Gleides colocou, as obrigações e, a partir daí, você fazer dentro daquilo que você, de fato, consegue. Não pegar um cartão de crédito aqui, pegar outro ali, faz uma viagem aqui, faz outra ali, compra um eletrodoméstico, compra outra coisa. Depois, no final, isso vem de uma vez, você começa a pagar o mínimo e a hora que você vê, você tinha uma dívida de R$1.000 e essa dívida passa para 10 mil, para 15 mil, para 20 mil e fica ainda mais um momento impagável. deste, incerteza, então né? Eu não quero terminar esse bloco, você falou em poupança, só uma pergunta que às vezes você resolve rapidinho, um temor que quem viveu aquele período da inflação e de outros governos tem ainda. Eu já ouvi gente falando recentemente de que vai tirar o dinheiro da poupança porque uma crise se avizinha e as pessoas estão com medo de uma atitude drástica do governo federal, de que de alguma forma possa se apossar do dinheiro desses poupadores, como já ocorreu no passado, né? Eu acho que não tem ambiente para confisco. Aquilo que aconteceu na época do governo Collor foi uma atitude desastrosa da equipe econômica, e isso refletiu negativamente não só nas pessoas que perderam o recurso, mas principalmente em toda a economia. Então eu acho que a própria formação das pessoas pós-Plano Real, elas já não admite esse tipo de situação. E o governo, ele não está trabalhando nesse sentido. Na verdade, o que aconteceu foi que houve um relaxamento fiscal por parte do governo, aumentando os gastos com custeio, e como aproximou as eleições, aquilo que o Gleides colocou, havia alguns preços que tinham que ser repassados e que foram da mesma forma que no período do Sarney que nós vivemos, né, que eles seguraram para poder vencer as eleições e depois isso acabou tendo que ser repassado de uma forma brusca. Nós já vimos esse filme algumas vezes e ainda caímos nele, né? Mas eu não vejo ambiente para confisco. A poupança ainda é uma forma de ganho, principalmente para o trabalhador, porque até R$50 mil você não tem o imposto de renda, né? Se a pessoa tem mais de 50 mil, ela pode ter mais de uma caderneta, né? Eu ainda vejo ela como um ponto seguro, principalmente para as pessoas que têm valores menores para poder aplicar. E o país precisa, mais do que nunca, ter essa credibilidade e colocar na cabeça das pessoas que a poupança não é só boa para o dono dela, mas principalmente para que o país possa fazer novos investimentos. Então, eu não acredito nessa questão do confisco. Eu sei que isso propagou na internet por um período, houve muita gente que retirou os recursos da poupança, mas eu vejo a poupança como uma situação segura. O que as pessoas têm que fazer é buscar instituições financeiras que são consolidadas, né? Por exemplo, tanto o Banco Brasil quanto a Caixa Econômica Federal são dois bancos que são bancos públicos, né? E que dificilmente entrariam num processo de falimentar. Certo. Né? Bom, mas a dona Antônia já disse aqui pra gente que já está dando para sentir a inflação no dia a dia, no supermercado, na feira. O Fernando foi às ruas para ver na prática quanto as pessoas estão sentindo esse aumento, não é isso, Fernando? É verdade. Vamos ver. O aumento no nível de preços tem deixado as pessoas preocupadas. Tarifa de ônibus, combustível e alguns alimentos tiveram alta. E o goianiense, como está reagindo a essa atual situação em 2015? Tudo tem subido, né? Fora do comum. Você vai em supermercado, rapaz, assusta. O dinheiro não aumenta para quem tem salário, não aumenta. Como é que compra? Hoje na feira você vai, não tem ninguém comprando. Por quê? Porque o pessoal está reclamando que está sem dinheiro. O que você mais sentiu no bolso nesses primeiros meses? Primeiro mês, laranja passou
de 70 centavos para 1,10 o quilo. Mexerica, 45 a caixa. Fica difícil nós trabalhar desse jeito, viu? Uma caixa de mamão que nós pagava R$18, está pagando 23 agora. Morango pagava 15 a caixa, está pagando 18. Tudo aumentando, menos o salário. Só aqui na feira dobrou as coisas. Gasolina não precisa nem comentar. Eu fiz um orçamento de pintura de um carro em janeiro, era R$500. Aí como a oficina estava cheia, eu deixei para levar ontem. R$700 e assim vai. Por exemplo, eu mexo com pet shop e repercutiu até na questão de movimento, porque, por exemplo, a gasolina aumentou até na questão de a pessoa perdeu algumas prioridades, que algumas coisas que eram mais prioridade diminuiu ou deixa mais para frente por causa dessa inflação, né? A gente tem procurado preço mais em conta, né? Às vezes fazer algumas modificações na compra diária da casa. A gente tem que pesquisar todos os lugares e ver onde está melhor, né? Por enquanto ainda não fiz nenhum tipo de economia ainda não, mas agora tem que reduzir os gastos. Eu acredito que quem se controla não tem problema de inflação. E acho que está certo, né? Quem Gleidson, se controla. É difícil se controlar, né? Principalmente na situação de um dos entrevistados aqui, que ele disse que foi no começo do ano e teve esse aumento assim, na pintura do carro. Pintura do carro. Isso não seria um abuso de quase R$200, R$300 que ele disse? Bom, Fernando, porque na realidade não existe limitação de preço de serviço, preços de produtos. Tanto é que existe aí o mecanismo do consumidor, que é a pesquisa de preços, né? Então, não tem como o Procon faz um levantamento de preços, seja de produtos, seja de serviço, e detectar, não, esse valor foi abusivo. Esses produtos, vamos citar então um exemplo do combustível. Para a gente identificar uma abusividade nos preços, seja qualquer tipo de produto, nós temos que detectar que houve o crime contra a ordem econômica. Por exemplo, retirou do consumidor a possibilidade de pesquisar. Por exemplo, existem 5 postos de combustível numa cidade. 3 postos reajustaram os preços, independente do percentual. 2 postos mantiveram os preços. Ou seja, o consumidor ainda está tendo opções de comprar o produto sem o reajuste. Mas digamos que os 5 postos reajustaram os preços, retiraram do consumidor essa possibilidade. Aí está sim havendo tanto prática abusiva como também crime nas relações de consumo. Então, não é possível afirmar somente com relação ao preço que está sendo praticado se está tendo abuso ou não. Existe uma série de mecanismos que tem que ser observado para determinar que há abusividade dos preços. Então, cabe ao consumidor, tanto na prestação de serviço como na compra de produtos, fazer a pesquisa de preço. Nós vimos o exemplo aí do produto vendido a 10 vezes sem juros. Isso não existe. Então, para isso, basta que o consumidor faça a pesquisa de preço nos estabelecimentos, que vai ver quanto que de fato custa aquele produto. Então, o consumidor tem que ter essa opção de preço. Mas e, é claro, aliar preço com a qualidade também, principalmente quando se trata de prestação de serviço. Porque serviço é difícil você mensurar, né? É difícil. Cada um coloca o seu preço, realmente. Cabe aí a pesquisa de preço. Mas no caso dos outros produtos, ele é uma coisa física, né? Você viu ali o extrato de tomate, ele é o mesmo extrato. Ele pode ter uma diferença ou outra no conteúdo dele, mas dá pra gente fazer uma pequena mudança. O consumidor, por exemplo, ele tem a arma principal para poder reduzir esses preços. Então, ou seja, o consumidor... Só não comprar, como a dona Antônia colocou, né? Exatamente. A partir do momento que ele sabe que aquele produto está bem acima da média dos outros estabelecimentos, deixa. O produto, quando ele não é vendido, automaticamente ele vai ter alguma promoção ou vai ter alguma liquidação para que aquele produto saia do mercado. Então, o próprio consumidor é que tem essa arma para poder evitar esses preços se elevem. Então, a pesquisa de preço é essa arma principal. Várias participações aqui da sua neta, Caroline Thalia. Caroline Thalia. Isso. Ela pergunta ao Pascoal se o dinheiro que foi investido em estádios, na Copa do Mundo, se tem influenciado nessa inflação de 2015? Não tem nem dúvida, porque grande parte desse dinheiro não foi investido através de poupança, foi investido através de financiamento junto ao BNDES. Esse foi um dos pontos também em que o governo usou muito mais do que podia, né? Então, o gasto, principalmente na construção desses estádios e na infraestrutura que foi
inicialmente planejada e que acabou não sendo concluída, né? Principalmente no estado do Mato Grosso, a gente viu isso com muita propriedade. Clareza, né? Muita Isso clareza. fez com que houvesse um desajuste entre aquilo que o governo tinha de fato de receita com aquilo que ele poderia gastar. E na medida que você gasta mais do que arrecada, você tem que fazer um ajuste. E um dos pontos de ajuste que o governo vem fazendo é justamente o quê? Como ele não tem como aumentar mais a carga tributária, porque nós temos hoje uma carga tributária. O que é carga tributária? É o imposto, o imposto direto, que é o imposto de renda das pessoas, das famílias, com o ICMS, com o IPI, com o IVA, enfim. Essa carga tributária, ela reflete mais de 36% do que a gente chama de PIB. O que é PIB? É a soma de tudo aquilo que foi produzido internamente nos setores primário, de extração mineral, no setor de transformação, indústria e construção civil, mais o setor de serviços. Então, hoje você tem uma carga tributária de praticamente 36% do PIB. Então não dá para aumentar imposto. Se não dá para aumentar imposto e há um desequilíbrio de receita e despesa, o que o governo faz? Aumenta a taxa de juros para ele poder trazer recursos de fora para poder equilibrar as contas dele. E ao fazer isso, quem paga a conta? Quem paga a conta é o consumidor. Então isso é uma equação também extremamente complicada, né? Injusta, né? Porque o governo tomou medidas para evitar o consumo e ele mesmo consumiu além do que ele podia. E o pior né? é o seguinte, vamos dizer, a questão dessas arenas, se elas não forem muito bem exploradas... São os famosos elefantes brancos, né? São elefantes brancos, porque fizeram estádios onde você não tem times de futebol que realmente possam fazer com que essas arenas possam ter o público total, né? Então esse foi um dos desequilíbrios que aconteceu nos últimos 4 anos e que levou a com que a gente começasse a pagar essa conta já a partir de 2015. Essa pergunta da sua neta também foi a mesma pergunta do Fernando Mota, que fez praticamente a pergunta bem semelhante. Meu genro. Aí tem a do Luiz de Hidrolândia, ele fala o seguinte: para diminuir a crise, principalmente econômica, tem que acabar com a corrupção? É praticamente isso? A corrupção é uma situação que o Brasil precisa acabar de fato, né? Eu acho que a própria ontem o movimento que aconteceu nas ruas, o movimento pacífico, diz para a sociedade, diz principalmente para os governantes, um basta, né? Porque aonde você arrecada, a cada um que se arrecada, se você tiver perder 0,7 ou 0,8 em função da corrupção, esse preço vai ser passado para alguém. E quem paga sempre essa conta da corrupção e do desajuste das contas públicas é o consumidor. Então, acho que esse é a primeira coisa que a gente precisa fazer. É uma palavra pequena, mas que vem, vamos dizer assim, ocorrendo no Brasil desde o período colonial. E cada vez isso tem sido pior, né? Então, é preciso que a gente, de fato, enquanto cidadão, dê um basta nessa situação. E eu acho que a própria mobilização da população brasileira, sem nenhum partido político, mas de fato a mobilização do basta. E ontem eu tive a oportunidade de participar, porque eu estava lá junto com a minha esposa, com meus 2 filhos, andando no meio dessa manifestação e vi, né, da mesma forma que a imprensa mostrou, que as pessoas que ali estavam não eram baderneiros, não eram pessoas que queriam quebrar as coisas, queriam realmente mostrar para os governantes que a situação ela chegou num ponto, né, que você mancha todo o país, né? Esse exemplo da Petrobras, por exemplo, isso é uma coisa que jamais aconteceu no país. Uma empresa de penetração internacional, né, que tinha ações supervalorizadas, hoje está jogada no ostracismo em função do quê? Em função de má gerência, né, de apropriação indébita de recursos, e isso é um exemplo extremamente negativo. Então, eu acho que um pouco passa por aí também, quer dizer, o consumidor fazendo a parte dele, olhando os preços, pesquisando, buscando comprar apenas aquilo que realmente necessita, né? Mas, principalmente amanhã, né, ao exercer a sua cidadania numa urna, né, eleitoral, ele poder, de fato, enxergar que esse tipo de conduta não tem sido bom para o país. Gente, e o fazer a parte dele é muito interessante, que o que mais me marca, me remete quando eu penso nesses protestos de ontem, é que tem que começar por mim, tem que começar por você, tem que começar, né, no brasileiro, aquela máxima, né, de que o brasileiro é muito esperto e gosta de tirar vantagem em tudo. Isso é o início
Muitas vezes, nessa vantagem, você se corrompe ou corrompe alguém, né? O jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro nada mais é do que a corrupção. A partir do momento que eu acho certo levar vantagem em tudo, alguém também vai achar. Alguém está sendo prejudicado. E não existe também, né? corrupto sem corruptor, né? Então, eu entendo que a corrupção, ela está enraizada na sociedade brasileira, vamos dizer assim, do coveiro ao presidente da República. Né? Então a gente precisa, cada um no seu ponto, cada um dentro do seu espaço, dar exemplo, né? Porque a gente está carente de exemplo. As pessoas que estão lá no Congresso, elas não dão exemplos para nós. Né? Eu, pelo menos, não me sinto representado. Né? Então eu acho que é preciso que se faça um movimento realmente popular para que essas pessoas possam nos dar um outro tipo de satisfação. Vou registrar aqui mais 2 participações, tem do Isaac também de Sergipe, acompanhando a gente pelo nosso site, www.tvbrasilcentral.com.br. Também tem a pergunta da Karen aqui, o seguinte, sobre o dólar, que você tinha comentado no primeiro bloco. Dica para quem quer conhecer os Estados Unidos, qual a probabilidade do dólar dar uma amenizada? Ela viaja agora ou espera? Não, nesse momento é bom ela conhecer mais o Brasil. Porque vai para a praia. Um dólar de 3,20, né? Ela até fala que a passagem está bem barata, né? Chega a R$1.200, R$1.300. Mas com o dólar valorizando da forma que está sobre o real, hoje é mais vantagem você fazer o turismo interno do que sair para fora, né? Porque a gente vai precisar de mais reais para comprar dólar, né? Então a viagem fica muito mais cara. Aí, Karen, pode esperar um pouquinho aí. Eu quero terminar o programa só mostrando aqui uma alternativa que a gente tem, né? É um momento de se buscar alternativa, a dona Antônia colocou isso aqui pra gente desde o começo, né? E quando a gente fala em aumento da gasolina, a gente pensa no nosso transporte, que é super problemático, e acho que essa ideologia de que nós podemos ter bicicletas para ir para o trabalho de bicicleta, a gente está meio longe disso por uma série de fatores, inclusive a própria infraestrutura da cidade que te leva a isso, né? Mas algumas pessoas, dependendo do local que moram, elas podem fazer alguma dessas opções. Vamos ver alguns desses casos que foi mostrado pela nossa equipe de reportagem num dos nossos telejornais. Eu quero repetir essa matéria aqui só para a gente terminar o programa com ela. No último mês, as passagens de ônibus subiram 50 centavos, passando de R$ 2,80 para R$ 3,30. Os combustíveis também aumentaram. A gasolina subiu em média 22 centavos em Goiânia e o diesel 17 centavos. Com os custos de transporte cada vez mais altos e o estresse diário gerado pelo trânsito, muita gente busca outras alternativas para se deslocar pela cidade. A jornalista Carolina deixou o carro de lado e passou a usar a bicicleta. Hoje ela gasta cerca de 15 minutos para ir ao trabalho e não pensa em usar outro tipo de transporte. Quando você faz uma atividade física, você tem mais disposição. Aí dizem que produz o hormônio, né, da serotonina, que é o hormônio da alegria. Para Carolina, além dos benefícios à saúde, o uso da bicicleta também gerou economia. Quando eu estava com o carro, era R$100 por semana de gasolina. E agora, então, esses 4 centinhos eu já estou colocando na poupança. Outra alternativa para tentar desafogar o trânsito é a carona. A Ordem dos Advogados do Brasil criou um serviço que leva e traz advogados dos principais fóruns e tribunais de Goiânia e também de Aparecida. O serviço é gratuito e pode ser utilizado pelos profissionais que estiverem com suas anuidades em dia. Além de a gente ganhar tempo, tem a questão da comodidade, por ter motoristas habilitados para estar levando a gente, não ter que preocupar em estacionar o carro, está muito complicado achar estacionamento. Também tem a questão desse transporte estar incluso na nossa anuidade, não ter gastos com combustível, que está muito alto. Então, assim, é uma alternativa muito boa, ainda mais numa época como essa, né, que o trânsito está caótico. Dicas tem, né? O Procon também tem várias outras, tem várias formas de alertar a população sobre essas pegadinhas de consumo, né, Gleison? 1 minuto para você deixar o seu recado para o telespectador. Bom, então rapidamente, o consumidor sabe que o Procon já tem um serviço que atende, que o primeiro passo para o consumidor ter uma situação financeira é negociar suas dívidas. Então, esse serviço que já tem um bom tempo está sendo mais expressivo essa semana com a campanha de negociação com as lojas do varejo. Então, o consumidor que está nessa situação pode procurar o Procon
tanto as unidades do VaptVupt como a sede. Esse serviço está sendo em parceria com diversos segmentos aí do comércio em geral. Então o consumidor já tem essa possibilidade de fazer a negociação na hora, já em contato com o fornecedor, então ele já sai de lá com esse boleto também. E tem também um cadastro de reclamações fundamentadas, ou seja, o ranking das empresas que não respeitam o consumidor está disponível no site do PROCON. Então, da mesma forma que as empresas consultam o nome do consumidor antes de aprovar um crédito, antes de vender um produto, tem o hábito também de consultar se essa empresa está registrada no cadastro de reclamações fundamentadas e também procure não contratar com essas empresas também. Ótimo. Muito bem. Dona Antônia, o recado da senhora. Então, meu recado, há horas que eu estou querendo pedir a palavra, né? O meu recado é se os próprios empregadores tomassem consciência desse problema da gasolina e do transporte, falassem, não, 2 dias que vocês faltar, não vai fazer grande falta, não. Vocês iam ver, o povo não tomava o coletivo, vocês iam ver, porque a empresa do coletivo é super rica, ela tem dinheiro. Então, 2 dias que os usuários não pegassem, menina, no outro dia eles passaram nas casas do pessoal para pegar o povo. Dona Antônia, a senhora fala isso, amanhã os meninos vão querer vir trabalhar. Pois as próprias empresas tinham que ajudar, porque as empresas, os patrões têm carro. Certo. Eu não digo eles aqui, porque aqui todo mundo ganha bem, todo mundo tem seu transporte. Certeza, Fernanda. Certeza. Mas no caso de uma firma que o povo é tudo salariado, pelo amor de Deus, como que eu vou trabalhar de pedreira ou de servente de carro? Aí eu não preciso nem trabalhar. Tá certo. Verdade. Júlio. Bom, com relação à questão da inflação, assim, em termos mais simples, eu acho que as pessoas têm que procurar preservar o seu salário, gastar apenas naquilo que realmente precisa e buscar orientação, principalmente do PROCON, com relação à questão das pesquisas, que eu acho que talvez seja a forma mais fácil da pessoa se precaver da alta de preço, é buscar essas listas de pesquisas, né, onde você consegue, às vezes, até 20%, 30% mais barato, tendo o mesmo produto. E uma outra coisa é não se apegar à marca, tá? Porque você tem, exemplo, várias marcas de sabão em pó, né? Como você tem de outros produtos. Então, o produto faz a mesma coisa. Então, com isso, você pode ter um ganho na sua renda, vamos dizer assim, manter o nível de consumo sem ter tanta perda. É a hora de usar a criatividade para poder sobreviver a isso tudo, né? Gente, muito obrigada, um prazer receber vocês, obrigada pelas dicas. Muito obrigada, eu falo, foi um prazer conhecer todo mundo, você e o Fernando. Muito diferente da televisão, bem mais bonito vocês. Nossa, obrigada, Fernanda. Eu já conhecia vocês. Eu já conhecia vocês, mas da televisão, viu? Tá certo. Sou fã sua. A você, telespectador, sábado, 7 da noite, tem a reprise desse programa. Uma boa noite e até a outra segunda.